Amém. Louvado seja Deus. Num tempo em que muitos estão a viver para si próprios, para os prazeres da carne no carnaval, há jovens, homens e mulheres que quiseram dedicar tempo a buscar a Deus, a consagrar-se a Deus, a orar, a estudar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Quiseram louvar a Deus, quiseram fazer pequenos grupos e orar pelas pessoas a quem iam contactar. Num dia de chuva, quiseram ir para a rua, num dia de chuva, de frio e de vento, falar acerca de Jesus. E tiveram a coragem de vir aqui testemunhar daquilo que lhes aconteceu. Amém. Louvado seja Deus. Mas eu acho que eles agora estão um bocadinho cansados. Estão todos a dormir. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu não disse para repetir. Mas deviam ter repetido. E com força, pelo menos houve uma. Como é que te chamas, amiga? Marlene. Vamos dizer louvado seja Deus? Pode ser ou não querem dizer? Então, 1, 2, 3. Louvado seja Deus. Amém. Eu estou-me a sentir um bocadinho mal hoje, eu vou-vos dizer. Não é que o jantar me tenha caído mal, também caiu, mas a culpa foi minha, comi muito à pressa. Tenho aqui uma água, obrigado. Eles tinham prometido uma água lá atrás e não puseram, mas agora puseram aqui. Obrigado, não sei quem é que foi, mas obrigado. Ok, estou-me a sentir um bocadinho mal e vou-vos dizer porquê. No primeiro dia que eu preguei aqui, não sabia de um versículo bíblico. Lembram-se? Andei aqui à procura, não sabia dele. Então assim que eu cheguei a casa, foi logo. Recebi uma mensagem de uma amiga a dizer assim: Daniel, estou a ver-te na TV Adventista, estou a gostar muito, mesmo quando não sabes do versículo. Agora já o país inteiro sabe que eu prego sem saber os versículos da Bíblia. Bom, e depois, já não me lembro, mas houve aí uma mensagem também que eu preguei sobre a sacudidura e falei das saias. Toda a gente andou a gozar comigo com as saias. Eu também gozei com algumas. Mas ontem é que foi terrível. Ontem foi terrível. Porque ontem eu saí daqui e fui entrevistado ali para a TV Adventista e foi logo, primeira pergunta, veio da Suíça. Pastor, vai ter coragem de aceitar o seu relógio de volta? Que mal. Esta gente é má, perversa. Estou a brincar, Jackie, obrigado pela tua pergunta, eu respondi. Eu aceitei o relógio de volta, mas não fui eu que fui à procura dele. Onde é que está a jovem? Onde é que ela está? Onde é que tu estás? Ainda estás cá? Ela fugiu, coitadinha. A quem é que eu dei o meu relógio? Bom, eu acho que a ilustração não ficou muito clara, mas aquilo que eu queria dizer era uma coisa só. É que se eu tiver um grande, excelente, maravilhoso presente para vos oferecer, mas vocês não lhe derem importância nenhuma, se vocês disserem eu não tenho tempo para receber esse presente, pois, por muito boa vontade que eu tenha, vocês não vão poder ter. E com Deus é assim, Ele tem algo tão bom que nos deu gratuitamente, mas se nós não temos um bocadinho de tempo para pensar na eternidade que Deus nos deu, será que realmente a temos? Será que realmente ela é importante para nós? E era isso que eu queria dizer, ok? Mas bom, estou muito feliz de estar convosco, apesar de ter tido um dia um pouco difícil. Quando eu pensei nesta convenção, e quando decidi vir, uma das coisas que eu mais queria era estar na saída missionária. Porque eu vibro com as saídas missionárias, quando estávamos no Impacto, sairmos juntos, em equipa, com os jovens, é maravilhoso. Mesmo com as minhas igrejas, quando os jovens estão juntos e saímos para a rua, é maravilhoso, acontecem sempre coisas extraordinárias. E eu pensei, uau, vou estar no GAM e vou à saída missionária. Mas nestes 3 dias da convenção, 3 ou 4 dias, morreram 3 pessoas nas minhas 3 igrejas. Uma pessoa morreu na sexta-feira, quando a convenção começou, na igreja de Pedroso. O funeral foi no sábado e um grande amigo meu, um pastor que era da família desta senhora, pôde oficiar no funeral. Depois faleceu outra senhora na madrugada passada e hoje foi o funeral onde eu tive de oficiar. E hoje também faleceu outra pessoa e amanhã vou fazer um funeral à tarde. Eu sei que vocês oraram por mim aqui, eu agradeço-vos profundamente. Também foi uma saída missionária,
porque eu falei acerca da esperança, da vida eterna, da vinda de Jesus. Eu falei acerca do evento que está próximo. Está próximo o dia em que os céus vão rasgar e vamos ver o nosso Salvador a voltar e os mortos vão ressuscitar. E falar disto a pessoas que não estudam e não creem, se calhar, como nós. Muitas que estavam naquele funeral. E Deus foi tão bom. Eu falei, o senhor que ia fazer o sepultamento pediu-me para eu falar pouquinho porque a chuva não estava a cair naquele momento. E eu prometi-lhe que falava pouco, mas olhem, comecei a falar, sabem como é que eu sou? Sou um fala barato, nunca mais me calava. E quando eu finalmente me calei, começou a chover. E eu peço desculpa àquela família, mas eu falei sobre aquilo que é a nossa mais maravilhosa esperança. A esperança de ver Jesus voltar. Quem sabe há alguma pessoa neste auditório que perdeu um ente querido pela morte. Quem sabe alguém que está a assistir em casa, que recentemente perdeu um ente querido. Alguém que amava. Quem sabe existe uma família enlutada, até daquelas que eu mencionei aqui. E para esses eu gostaria de dizer que está próximo. Está próximo o dia em que estas tristezas e estas lágrimas vão terminar. Amém? Está próximo o dia em que vamos ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Está próximo o dia em que Deus vai curar o nosso coração de todas as lágrimas, todas as dores, e em que vamos ver os nossos queridos de quem a morte nos separou, e em que vamos ver, sobretudo, o rosto daquele Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém? Nós temos estado a falar sobre assuntos tão interessantes. E eu quero pedir-vos que orem comigo mais uma vez e que possamos entregar este momento nas mãos de Deus. Eu peço-vos que se coloquem de pé. E vamos orar, pedir ao Senhor que fale Ele e que seja Ele glorificado neste momento. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em breve, Jesus. Muito em breve, toda esta terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Nós te louvamos porque está próximo esse dia. E por essa razão eu suplico que uma brasa viva, tirada da tua cruz, possa tocar agora os meus lábios e o meu coração, mas possa tocar também o coração de cada ouvinte, para que todos possam ser atraídos fortemente a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque está próximo. Aquele Deus Todo-Poderoso que era, que é e que virá, está quase a vir. E eu suplico que esse Deus se manifeste aqui poderosamente esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa primeira mensagem, falámos acerca da promessa de Jesus de que o Evangelho será pregado onde? Onde é que será pregado o Evangelho antes da vinda de Jesus? Em todo o mundo. O Evangelho eterno, a mensagem dos 3 anjos, irá a todos os povos, tribos, línguas e nações. E quem é que vai pregar? Quem é que vai pregar? Pessoas loucas. Vocês disseram nós. Então devem ser vocês. Pessoas completamente loucas como Maria Madalena, que estão dispostas a dar tudo por Jesus. E depois falámos também acerca da necessidade que temos para que realmente tenhamos o poder de evangelizar a terra toda, de receber a chuva seródia, de ser cheios do Espírito Santo. O pastor Kanji falou-nos da necessidade do Espírito Santo para vivermos uma vida santa e para podermos evangelizar a terra. Falámos acerca da sacudidura, porque à medida que o Espírito Santo nos leva a pregar ao mundo inteiro, ele também tem uma mensagem difícil, forte e que sacode e abana a igreja. A mensagem à igreja de Laodiceia, que vai
Eu gritei no cemitério, peço desculpa, isto está muito mal hoje. Que vai sacudir a igreja, porque é uma mensagem que não é popular e é uma mensagem que nos diz o estado de mordidão em que nós estamos e é uma mensagem que nos diz que nos precisamos de arrepender. Também falámos acerca do tempo de angústia pelo qual a humanidade vai passar. E estamos a falar disto tudo através dos relatos da cruz, através da Semana da Paixão, através da Bíblia e daquilo que a Bíblia ensina sobre o que Jesus passou nos últimos momentos da sua vida. Falámos acerca do tempo de angústia de Jesus, em que Ele se submeteu ao Pai. E sabem que mais? Eu acho que aquela angústia que nós vamos viver no tempo de angústia de Jacó, de sabermos se estamos perdoados ou não, será que tenho pecados que eu não confessei, será que Deus me aceita, será que Deus me perdoa, será que eu estou salvo? Vai haver alguns sinais e é pena o pastor Paulo Cordeiro não fazer mais seminários porque ele explicou tudo muito bem. Vai haver alguns sinais que mostram ao remanescente que realmente o tempo da graça terminou. Eles vão saber e eles vão ter uma angústia muito grande. Será que eu estou salvo? Mas eu acredito que, tal como no coração de Jesus, vai haver uma submissão plena à vontade de Deus. Senhor, Tu criaste-me para a Tua glória. Se for para a Tua glória, que eu esteja no céu a adorar-Te para sempre. E se pelo sangue de Jesus Tu me deste essa graça, eu vou louvar-Te eternamente por isso. E de alguma forma, não sei se algum de vós aqui já experimentou isso, mas de alguma forma eu acredito no coração de uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Há este sentimento. Se de alguma forma que eu não compreendo, eu não estiver no céu, não é por isso que tu deixas de ser justo e santo e puro e bom, porque a culpa não é tua, porque tu fizeste tudo para me salvar. Certamente que a culpa não será tua. Faça-se a tua vontade. Reparem que nunca estou a dizer. Eu não estou a dizer que não devemos ter a certeza da salvação. Devemos, claro que sim. Mas no momento de angústia vai haver uma entrega completa na misericórdia de Deus. Já não nos importamos com o nosso futuro. Só nos importamos em honrar o nosso Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Vai haver um toque dado ao nosso caráter para que possamos estar prontos para ver a glória de Jesus e viver uma eternidade inteira com Ele. É isso o tempo de angústia. O último toque, através das lágrimas, através do suor de sangue, é-nos dado o último toque para suportarmos a última prova e para vermos Jesus a voltar nas nuvens do céu. E hoje vamos falar acerca daquilo que aconteceu depois do tempo de angústia de Jesus. Depois do Getsemane, o que é que aconteceu com Jesus? O que é que lhe aconteceu depois do tempo de angústia de Jesus? O que é que lhe aconteceu? Ele foi preso. Estava a ser traído enquanto estava no momento de angústia. Já tinha sido sentenciado à morte. Houve quem dissesse, é melhor que morra um homem pela nação do que morrer a nação toda. Também o remanescente, antes do tempo de angústia, vai ser decretada a morte. Vai ser dito que dentro de algum tempo eles vão morrer. E reparem, o argumento é o mesmo. Disseram, é melhor que morra este homem do que a nação inteira. E vão dizer, olha, o mundo está todo a cair aos pecados e o diabo vai levar as pessoas que estão do lado dele a pensar, aquele grupo que se recusa a guardar o 7º dia do sábado e a ser fiel à lei de Deus, é o problema, é todo o nosso problema, porque nós temos outro Deus que nos dá outro dia para adorar e, portanto, Deus deve estar zangado com aqueles e vamos destruí-los. Mas dissemos que os anjos, tal como veio um anjo ao Getsemane, também os anjos se vão interpor. Já ninguém morrerá aí, vamos passar pelo momento de angústia. Mas depois do tempo de angústia de Jesus, Ele morreu. Depois do nosso tempo de angústia, porque Ele morreu por nós, nós vamos viver eternamente. Amém? E vai ser tão bom esse dia. Venham comigo ao Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 62 a 64. Mateus, capítulo 26. Reparem como todos os eventos finais da vida de Jesus
tem um paralelo maravilhoso com a sua segunda vinda. Mateus capítulo 26 e os versos 62 a 64 que diz: levantando-se o sumo sacerdote no momento do julgamento de Jesus, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes te põem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Um dia, aquela cena ia ser ao contrário. Na cruz, Jesus era o réu. Mas na segunda vinda de Jesus, ele vai ser o juiz. Na cruz colocaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Mas na sua segunda vinda, ele vai ter a coroa da divindade. Na cruz, ele foi acusado de ser o rei dos judeus e era realmente o Messias das profecias do antigo Israel. Era ele o rei dos judeus, mas na sua segunda vinda, de acordo com o livro de Apocalipse, ele vai ser chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na cruz puseram-lhe uma cana na mão e bateram-lhe com ela na cabeça. Mas quando Jesus voltar, ele vai ter o cetro real. Na cruz, os anjos de Deus tiveram de afastar-se de Jesus e os anjos de Satanás e os homens inspirados por Satanás rodearam Jesus naquela cruz e fizeram tudo aquilo que deviam ter feito a mim e a vocês. Porque quando virámos as costas a Deus, nós dissemos: já não queremos que tu cuides de nós, a Deus. E se Deus tivesse dito: ok, vou deixar que o diabo faça tudo aquilo que ele quer fazer contigo, tinha-nos acontecido o que aconteceu a Jesus na cruz. Na cruz, Jesus foi despido e morreu nu. Mas quando ele voltar vestido com a glória do seu Pai, ele vem para salvar aqueles que estiveram dispostos a rasgar as suas vestes, a rasgar o seu coração em arrependimento, em lhe dizer: sou assim, sou eu fiz isto, Senhor, sou uma miséria, mas eis-me aqui, venho a ti, porque tu disseste: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e ao que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Eu não estou a ouvir amém. Amigos, será que há algo mais importante para um pecador, para uma pecadora, do que ter um Salvador? Será que há algo mais importante? És um pecador, és uma pecadora, estavas a afogar-te no fosso, no poço do pecado, mas Deus deu-te um Salvador, mergulhou nesse poço, mandou-te cá para fora e morreu Ele ali por ti. Será que há algo mais importante do que isso? Vais viver eternamente porque alguém sofreu o fogo do inferno por ti naquela cruz. Jesus está ansioso de nos vir buscar. E podemos fazer a pergunta: mas então se Ele está ansioso, se Ele vai vir buscar-nos, se Ele já prometeu isso, se Ele disse: eis que venho em breve, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, porque é que passados 2000 anos Ele ainda não veio? Venham comigo a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Eu acho que o meu púlpito está a abanar e a água está a cair. Eu vou pô-la aqui em baixo. Vou beber primeiro um bocadinho, que esta minha voz está mesmo... Ups. Ok, eu estou a molhar o chão. Estou a molhar o microfone. Não vou morrer eletrocutado, pois não? Ok. Ok. 2 de Pedro, capítulo 3, lá para o final da Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 3. Agora reparem no que Pedro disse. Pedro sabia que havia pessoas que iam dizer... Bom, Pedro sabia que havia pessoas
que iam dizer onde está a promessa da sua vinda. Verso 4. Verso 3, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muito interessante, quando pensamos na teoria da evolução e isso tudo. Bom, vamos continuar. Ele chega ao verso 8 e diz assim, mas amados... Mais seguro assim. Okay. Mas amados... Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sabem o que é que me frustra às vezes nas pregações nossas, na nossa igreja? Sabem o que é que me frustra às vezes? É que nós às vezes lemos a coisa só para um lado. Não lemos os dois lados. Ou lemos só uma parte, não lemos as duas partes. Neste texto está lá que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E nós normalmente lemos sempre, ok, lá está. Porquê é que Jesus ainda não veio? É fácil. Para Deus, se 1000 anos passam como um dia, para Deus quantos anos é que passaram? Quantos é que passaram? 2 dias só. Nós estamos aqui a sofrer imenso, aqui custa-nos, nós somos estas migalhas atómicas que andamos aqui no meio do espaço e então estamos a sofrer imenso, mas Deus lá, aquele Deus inteligível, todo-poderoso que está lá em cima, esse Deus, para Ele, pronto, isto está a demorar pouco a passar, são só 2 dias. Mas não é só isso que o texto diz, pois não? É só isso que o texto diz? O texto também diz o contrário. O texto diz... 1000 anos para Deus são como um dia. Já passou. Tchau, puf! Um dia passa depressa. Mas também diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Quantos dias é que tem um ano? Os anos que têm menos é 365? É? Estou certo? Eu não sou boa em matemática. Tenho de me ajudar aqui. 365 dias, não é? Um ano tem 365 dias. 2000 anos, quantos dias é que têm? Se fizermos a conta por baixo, 365, vamos fingir que não há 366, conta por baixo 365 dias. 2000 anos, quantos dias é que têm? 2000 anos. Se cada ano tem 365 dias, se cada... Hã? O quê? 365 vezes 2000. Obrigado. Vocês têm a calculadora. Quanto é que é? Eu sei o número, estou-vos a provar. Eu sou péssima em matemática e se eu aprendi isto, vocês têm de chegar lá. 730 mil, correto? 730 mil dias que têm 2000 anos. Mas reparem, cada um desses dias para Deus é como 1000 anos. Quanto é que isso dá? Vamos lá pôr as cabeças a trabalhar. Como? Aqui está. 730 milhões de anos. Sabem, quando eu era mais jovem, eu tive uma doença chata como tudo. Zanguei-me contra ela, nunca mais a tive. Estou brincando. Não, ela tive uma doença chamada anemia. Alguém teve anemia já? É terrível. Anemia, não é? Diz que dá mais nas mulheres. Eu sou um homem, sou muito macho, ok? Mas deu-me a mim. E deu com muita força. Eu tinha, o valor nos homens da hemoglobina é volta dos 14, 15, não é? Há aqui algum médico ou profissional de saúde por aí? É 14, 15, não é? Ok? Tá? Eu tinha 7,5. 15 anos de idade. 7,5. A médica passou-se da cabeça, mandou-me fazer exames outra vez e quando eu fui lá depois das segundas análises, isto foi porque a minha mãe insistiu muito. Sabem como é que é? As mães têm aquela intuição. Filho, tu tens de fazer análises. Quero. Estou bem. Subia as escadas até ao 3º andar do meu prédio, chegava lá e caía para a cama.
Filho, vai fazer análise. Mãe, eu estou bem. Estava numa turma de desporto, 7 horas de desporto por semana na escola. Desporto, é tão bom, eu gosto tanto de desporto, gosto tanto de correr. Eu sou péssimo em desporto. Quando eu jogo a bola, eu corro o campo todo, nunca vejo a bola. De vez em quando ela vem parar aos meus pés, não sei como. E quando eu chuto, ela nunca vai para onde eu quero. E por causa disso já marquei alguns golos. Espetacular. Bom, para vos dizer, 7 horas de desporto, o meu professor via-me a correr à volta do campo, os outros iam a correr e eu... Daniel, corre, pá! Anda lá! Não sei o que é que eu tenho. Tu és um preguiçoso. 15 anos. Isto é duro para um rapaz de 15 anos. Quem é que tem 15 anos aqui? Alguém tem 15 anos? Ponha-se no meu lugar. Isso é muito duro, à frente da turma toda. E a minha mãe, filho, vai fazer análise. Mãe, eu estou bem. Já pálido. Fazer análise, a médica a segunda vez que me viu assim, eu não sei como é que você está de pé. Não? Você está muito doente. Ninguém diria. Comecei a tomar ferro. E todos os meus colegas sabiam. Pronto, depois foi, afinal eu estava doente. Professor, está a ver, olha aqui as análises, olha. Eu, pronto, desculpa lá, coitadinho e tal. Fui com os meus pais a uma viagem a Barcelona. Todos os meus colegas da escola sabiam que eu andava a tomar ferro. Todos. Então, quando eu voltei, passei mais um dia ou dois, faltei às aulas. Quando eu voltei, os meus amigos viram-me na rua à luz e diziam, então, comeste a asa do avião? Que espetáculo. É para isto. Com 16 anos, eu comecei a tomar ferro, aquilo começou a melhorar. Com 16 anos a anemia voltou. Fui a um médico, na realidade fui a um médico com 15 anos e dizia, você tem anemia porque você durante algum tempo foi vegetariano, você anda lá com essas ideias, tem de comer muita carne. A minha mãe ouviu aquilo. Era carne ao pequeno almoço, carne ao almoço, carne ao jantar, carne entre o almoço e o jantar. Não, estou a brincar. Mas era muita carne. Voltou a anemia, mesmo com a carne. 16 anos. Os médicos olharam para os outros. Não, desculpa. Você agora tem de fazer exames. Então enfiaram-me tubos por todos os sítios no meu corpo que eles encontraram onde podiam-me enfiar tubos. E chegou um dia em que disseram, tu tens de fazer uma endoscopia. Alguém já fez uma endoscopia aqui? É bom, não é? Foi há 15 anos atrás. Quer dizer, não mais. Os tubos eram mais grossos. Eu tive que ficar de jejum imenso tempo de jejum. Um rapaz de 16 anos, hoje eu faço jejum porque eu quero, já fiz 3 dias de jejum, foi uma bênção espiritual, mas um rapaz de 16 anos de jejum, tanto tempo de jejum, e beber um líquido assim, que nos faz ir à casa de banho e deitar tudo o que temos e que não temos. E naquele dia, amigos, eu sabia que tinha o exame de endoscopia às 3 da tarde. Aquele dia para mim foi 1 milhão de anos a passar. Porque eu estava a sofrer. Eu estava a sofrer. E o tempo demorou muito a passar. Porque eu estava a sofrer. E sabem porque é que para Deus um dia demora 1000 anos a passar? É porque se vocês olharem para a cruz e estudarem a Bíblia como a devemos estudar, diz lá, muito claramente, sem margem para dúvidas, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus disse a Filipe, o seu discípulo, quem me vê a mim, vê o Pai. Não só durante a vida perfeita e pura e santa que Jesus viveu por nós, mas essa vida perfeita, pura e santa, a ser cravada pelos nossos pecados naquela cruz e a mostrar ao mundo o que é que o coração de Deus está a sofrer desde que o pecado começou no céu e Lúcifer se rebelou. Naquelas mãos cravadas na cruz,
O mundo e o universo está a ver o sofrimento do coração de Deus. Naquele coração que se rasgou ao meio. O mundo está a ver nesse coração que se rasgou ao meio. Quando olhamos para a cruz, nós vemos o coração de Deus que rasgou-se ao meio com o sentimento da miséria dos nossos pecados. Deus ama-nos, Ele deu o seu Filho por nós. Mas Ele detesta tanto o pecado que nos faz mal. Porquê é que será que Deus odeia tanto o pecado? Porque o pecado leva-nos para a morte. O salário do pecado é a morte. E quem se agarrar ao pecado, está-se a agarrar à sua morte. E nós pensamos, então, mas qual é a forma de nós nos distanciarmos e nos libertarmos do pecado? Somos pecadores, mas Deus nos vai levar para o céu. Será que Deus vai levar para o céu mentirosos? Pessoas que gostam de mentir, querem mentir a eternidade toda. Vão entrar no céu? Pessoas que gostam de adulterar e que adulteram como se isso não fosse nada, vão entrar no céu? A Bíblia diz que os adúlteros não vão entrar no céu. Pessoas que gostam do pecado e que continuam no pecado e que preferem o pecado a Deus, vão continuar nesta terra e vão passar por um momento muito quente. Como é que podemos começar a amar a Deus e a odiar o pecado? Pois a Bíblia só nos dá só uma solução. Sabem qual é? Sabem como é que se pode ter arrependimento, que é o voltarmos as costas ao pecado, mudarmos o nosso coração completamente? Sabem como é que é? Sabem como é que é? Ontem, uma das coisas que eu mais gosto nas convenções de jovens e quando trabalho com os jovens é que nestes momentos há muitos jovens que vêm falar comigo e se abrem dos seus problemas. Ontem houve vários rapazes, várias raparigas, encontrámos-nos, orámos juntos, chorámos juntos, partilhámos coisas da Bíblia juntos, eles ensinaram-me coisas, eu também tentei às vezes. E é impressionante os dramas que as pessoas passam. Uma das jovens disse assim, pastor, estava a chorar, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, mas eu estou sempre a cair. Estou sempre a cair, eu tento, mas eu caio outra vez. Eu não sabia o que é que lhe havia de dizer, eu comecei a orar, a pedir a Deus que me ajudasse e eu partilhei com ela. Falei-lhe de Jesus, do seu grande amor por nós, revelado na cruz do Calvário, e partilhei com ela um texto que eu anotei na minha própria Bíblia, da pena inspirada de Ellen White. Encontrei aqui uma página em branco e anotei-o aqui. Ela escreveu em 1884, saiu na Review and Herald, em julho, dia 22 de julho de 1884, diz assim, no momento... Atenção, amigos, se esquecerem tudo desta convenção, lembrem-se disto, por favor. Escrevam estas palavras no vosso coração, ok? No momento que tu te entregas a ti próprio ou a ti própria, completamente a Ele, numa fé simples, Jesus aceita-te e envolve-te, abraça-te nos seus braços de amor. Ele agarra-te com mais firmeza do que tu consegues segurar a Ele. Amém? Jesus agarra-nos com mais firmeza do que nós o conseguimos agarrar a Ele. Os seus braços são mais fortes para nos segurar. E eu disse-lhe, amiga, não vos vou dizer o nome dela, mas a história dela é a minha. Amiga, deixa-me dizer-te uma coisa. E isto eu digo a todos e digo a mim próprio. Sabem, quando eu estava a falar com ela, eu é que fui abençoado. Amiga, deixa-me dizer-te uma coisa. A Bíblia diz, é a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus que te conduz ao arrependimento. É só quando tu deixares que esses braços te abracem. Quando tu sentires o amor de Jesus, fala com Ele, confessa os teus pecados, diz-lhe. Tu não estás a dizer que não tens pecados, tu estás a confessar. 1 João diz, se nós dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, somos mentirosos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, como tu estás a dizer que tens, então Ele é poderoso e fiel para nos perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. Purificar toda a injustiça. Deixa Jesus abraçar-te. Sente o seu amor. Sabem? A única forma de conhecermos o amor de Deus é olharmos para a cruz do Calvário. A única.
Foi por isso que o apóstolo Paulo, aos Coríntios, disse assim: nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E Ellen White escreveu no livro de Já Todas as Nações que nós devíamos passar pelo menos um momento especial. Ele diz 1 hora, no inglês isto pode significar não 1 hora de tempo, mas um momento consciente. Pode ser até mais do que 1 hora, seria bom. Jesus disse a Pedro: Pedro, nem 1 hora pudeste vigiar comigo. Um momento consciente, jovens. Um momento consciente a pensar nos últimos dias, nos últimos momentos, nos sofrimentos de Jesus por mim, foi por mim. Então o nosso amor por Jesus ia começar a crescer, porque se Ele sofreu tanto por mim, se vocês casassem com uma pessoa, casavam-se com uma pessoa, e a pessoa, para vos salvar a vida, um dia, na estrada, ok? Atenção, para vos salvar a vida, um dia na estrada vocês iam atravessar a estrada, ou o sinal estava verde para os peões, vocês iam de mãos dadas, todos contentes, e de repente vem um caminhão que não respeita o sinal, e a pessoa, para vos salvar a vida, ela empurra-vos, mas o seu braço é levado pelo caminhão. E vocês tinham uma pessoa com quem vocês casaram, que vocês amavam profundamente, que vos amava a vocês, e ela agora não tinha um braço por vossa causa. Ela conseguia recuperar, punha uma prótese, mas todos os dias à noite ela tirava a prótese. Punha a prótese, tirava a prótese. Ficou limitada. E todos os dias de manhã vocês acordavam e viam a pessoa, a mulher ou o homem com quem vocês casaram, que vocês amavam todo o coração, sem um braço, para vos dar a vida. Diga uma coisa, vocês acham que eu senti gratidão por essa pessoa? Sim ou não? Se a pessoa vos dissesse assim: amor, eu não gosto que tu coloques os teus sapatos aqui cheios de terra no chão. Vocês iam fazer isso para uma pessoa que vos salvou a vida, que escolheu ser vosso ou ser vossa para sempre nesta vida, e que deu um braço por vocês, e que era uma pessoa mutilada por vocês, e que se limitou por vocês, iam fazer-lhe esse pequeno favor de não deixar os sapatos cheios de lama no quarto? Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que não, porque vocês... Sim ou não? Sim. Pois Jesus limitou-se eternamente por cada um de nós. Com o seu sangue, Ele selou um pacto para sempre, para toda a eternidade contigo e comigo. Jesus limitou-se, tornou-se homem, vai manter a sua forma humana para sempre. Vamos ver as suas cicatrizes, de acordo com Zacarias, capítulo 13, verso 6. No céu vamos ver as suas cicatrizes nas suas mãos. Que feridas são essas nas tuas mãos? E quando nós compreendemos e conhecemos esse amor, se Ele nos pede: filho, não faças isso, isso magoa-me profundamente e isso faz-te mal, vocês acham que vale a pena ser obedientes a esse amor, sim ou não? Não vos ouço dizer sim. Sim ou não? Sim. Vale a pena odiar o pecado por amor a Jesus, sim ou não? Sim. Amém? Sim, claro que sim. Sabem qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando cravaram na cruz? Qual foi a primeira coisa? Qual foi a primeira coisa? Qual foi a primeira coisa que quando cravaram Jesus naquela cruz, possivelmente ainda estava no chão, estavam a cravar Jesus, o martelo estava a fazer barulho naqueles pregos. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Jesus falou 7 vezes na cruz. A primeira vez foi: perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Não era só pelos soldados que o estavam a ferir. Não era só por aqueles soldados romanos. Mas era por ti. E era por mim. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Não sabem o quanto magoam o meu coração. Não sabem o quanto magoam o coração do meu pai a fazer o que fazem. Não sabem. Perdoa-lhes, Pai. Sabem que Jesus foi puro e santo e perfeito durante toda a sua vida, mas também no momento da cruz, quando carregava todos os nossos pecados, Jesus continuou sem pecado, sem pecar Ele próprio, sem pecar. Pelos homens que o estavam a cuspir, Jesus não teve nenhum sentimento de retaliação, senão teria-os fulminado.
Amigos, eu antes da convenção, um dia antes da convenção, ia a fechar a porta e entalei o dedo, ok? Entalei o dedo. Nós dizemos que vamos morrer por Deus, não é? Vamos morrer por Jesus. Bom, isto está mal, porque eu entalei o dedo. Nem sequer fez sangue. Mas eu, zanguei-me com a porta. Porquê é que tu te fechaste no meu dedo? Alguém nos pisa aos calos, alguém faz algo que nós não gostamos. Como é que nós sentimos? Qual é o nosso sentimento para com a pessoa? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabem qual é a mensagem da cruz? É a mensagem do amor de Deus. Foi tão grande, tão grande, tão grande, que deu o seu Filho por ti. E quando nós olhamos para a cruz e conhecemos esse amor, há uma coisa que se começa a revelar em nós. Amigos, há uma coisa que se começa a revelar em nós. Claro, amigos e amigas. Aquele que diz que ama a Deus, a quem não viu, e odeia a quem? O seu irmão, a quem viu, como é que pode estar nele o amor de Deus? Há aqui alguém esta noite que tenha algo no coração contra alguém, alguém que esteja lá em casa a assistir, alguém que tenha um sentimento contrário para com alguém. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo na escola. Há aqui alguém que tenha um sentimento em relação a alguém que não é bom. Será que há aqui alguém? Sou o único pecador nesta sala? Sabem que Satanás gosta de ver em nós sentimentos errados para com o nosso próximo? Isso limita Deus, limita a nossa interação uns com os outros. Mas ele não merece, ele não se arrependeu. Os soldados que estavam a cravar Jesus na cruz arrependeram-se no momento em que o estavam a cravar na cruz? Possivelmente nem depois. Mas Jesus disse, perdoa-lhes. Quer dizer, mesmo que tu não te arrependas, o meu perdão eu ofereço. Não o queres aceitar, não queres ser perdoado, custa-me muito, mas o meu perdão já é teu. E nós deveríamos ter a mesma atitude. Há muitas pessoas que leem o Pai Nosso. Vamos ler o Pai Nosso, ok? Está em Mateus capítulo 6. E não compreendem o que está aqui. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olhem o verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora vejam, no final do Pai Nosso, Jesus vai voltar a falar do assunto, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Acham que é importante perdoarmos uns aos outros, sim ou não? Sim ou não? Se nós não perdoarmos alguém, Deus vai nos perdoar a nós? Vamos estar no céu, vamos estar prontos para dizer: Jesus, que bom, vieste buscar-nos. Aquela pessoa não perdoou, mas vou para o céu contigo. Ele não merece, mas eu vou. Vais? Assim? Não vais, pai, não? Mas eu não li um versículo de propósito. É que antes de Jesus dizer: perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido, Jesus disse outra coisa. Há uma súplica que eu ignorei de propósito. Porque eu acho que nós muitas vezes queremos perdoar aos outros, chegar ao ponto da súplica do Pai Nosso, de perdoar aos outros, como nós queremos que Deus nos perdoe e como Deus nos perdoa, mas não lemos a súplica que está antes, porque sem essa nós não conseguimos perdoar. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ok, tenho de comer todos os dias para ter força e para ir trabalhar. Será que é só isso? O que é o pão na Bíblia, espiritualmente? Nós podemos pedir as nossas necessidades diárias? Sim, claro que sim. Mas há uma coisa na Bíblia que é o pão. No deserto, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o pão? Sim, como vocês estavam a dizer, Jesus é a palavra de Deus que encarnou e a palavra aponta para Jesus, já lá vamos. Então, é importante estudar a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Como é que se estuda a Bíblia?
É fácil, pastor. Lê-se a escola sabatina e a meditação. E um livro para nos ajudar. É importante. Longe de mim falar contra a escola sabatina. É uma bênção maravilhosa que Deus dá à sua igreja. Mas tu leres a escola sabatina, só já vi os textos todos, já ok, já posso dizer 7 na classe ao sábado. Esta é a escola sabatina. Hoje em dia já são raros. Eu estou a dizer, que utopia. Hoje em dia, estudaram a escola sabatina. É comigo? Mas como é que se estuda a Bíblia? Como é que é? Hoje gostava de vos dar 3 segredos para estudarem a Bíblia, ok? 3 segredos, pode ser? Pode ser? Ainda me querem ouvir, sim ou não? Sim. Eu estou a ver algumas pessoas dizer sim e outras a dormir. Querem-me ouvir, sim ou não? Sim. Sim mesmo? Sim. Então, são péssimos jovens cristãos porque querem ouvir um pregador em vez de ouvir Deus. Querem ouvir a Deus, sim ou não? Deus diz algumas coisas importantes na sua palavra. Diz-nos para estudarmos a Bíblia, há certas coisas, certos princípios. Eu vou-vos dar 3 que para mim são essenciais. O primeiro está em Isaías, capítulo 28. Vamos abrir as nossas Bíblias. Têm as vossas Bíblias? Acordem, meninos. Acordem. Ok. Isaías 28. Isaías 28. Verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Há alguns irmãos nossos que pegam num texto, está em 1 Coríntios 15, em que o apóstolo Paulo diz algo que é um pouco estranho e usa uma expressão, o que fariam então aqueles que se batizam pelos mortos. E desse texto fazem uma doutrina inteira sobre o batismo pelos mortos. Não tenho nada contra esses irmãos. Mas, para estudarmos as doutrinas da Bíblia, atenção jovens, para estudarmos as doutrinas da Bíblia, só um texto não chega. Se queremos saber o que a Bíblia diz acerca do sábado, por exemplo, precisamos estudar um pouco aqui, um pouco ali, em toda a Escritura, o que é dito sobre o sábado. Será que realmente o sábado foi anulado? Tem lá aquele texto em Colossenses capítulo 2, diz, não se preocupem com o que vão comer, nem beber. Estudem bem este texto, fala sobre sábados, não o sábado do 7º dia. Havia sábados, feriados em Israel. Estão a ver, temos estudado Deuteronômio e Levítico também, para compreender Colossenses. Um pouco aqui, um pouco ali. Se queres estudar as doutrinas da Bíblia, eu aconselho fortemente a fazeres isso. Queres saber o que é que vai acontecer nos eventos finais da história terrestre? Aconselho-te a estudares Daniel e Apocalipse em conjunto. E toda a Bíblia, porque toda ela aponta... já ia dizer demais. Ok, doutrinas da Bíblia, como é que temos de fazer? Um pouco aqui... Um pouco ali, temos de estudar em tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto para termos uma ideia clara, ok? Agora, outra coisa muito importante, está em Josué. Vamos a Josué, capítulo 1. Josué é o 6º livro que aparece na vossa Bíblia, e na minha também. Josué, a seguir ao Pentateuco, escrito por Moisés, temos Josué, a seguir a Deuteronômio. Está o livro de Josué, antes do capítulo 2 está o capítulo 1 e antes do verso 9 está o verso 8. Estou a ser muito lógico, não é? E está a seguir ao verso 7. Verso 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual era o livro que Josué tinha? Qual era o livro que Josué tinha? Só 5. Pentateuco, só os primeiros 5 livros da Bíblia. Mesmo assim Deus disse-lhe assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, faz o quê? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quando nele está escrito, pois então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amigos, como é que se medita na Bíblia dia e noite? Como é que se faz isso? Como é que se faz? Vamos andar todos os dias com a Bíblia assim... eu não vou dizer irmãos nossos, mas há crentes em Deus que fazem assim, pegam no seu livro e andam todo dia a meditar. É assim? Como é que se medita dia e noite? Como é que é? Sabem uma coisa interessante que está a acontecer? No Oriente, o cristianismo está a explodir. E no Ocidente,
as teorias orientais também estão a ter uma grande entrada. Vamos meditar. A vida é muito estressante. Estou calmo, estou relaxado. Paz. Relaxamento. Vamos meditar num conceito. Compaixão. Meus amigos, sabem porque é que os cristãos gostam tanto das teorias orientais? Esqueceram-se de fazer aquilo que é bom para a nossa saúde espiritual e que Deus nos manda fazer, que é medita nele dia e noite, meditar na palavra de Deus. Jesus citava as Escrituras, sim ou não? Alguma vez ele citou um capítulo inteiro? Você dizer, eu não tenho memória, eu não sei decorar os versos da Bíblia. Jesus às vezes citava só uma frase. Cada dia, amigo, ouve, acerca do estudo da Bíblia. Cada dia, mais importante do que ler, da escola sabatina toda, as meditações todas e tudo o que tens para ler. Estás a fazer o ano bíblico, os 4 capítulos da Bíblia. Já li a Bíblia. A Bíblia não se lê como outro livro qualquer, não é um jornal. A Bíblia lê-se em comunhão com Deus, desvenda aos meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Senhor, fala ao meu coração. O que é que tens para me dizer hoje? Meu Deus, eu preciso de uma palavra tua para me dar ânimo no meu dia. E depois vamos para a nossa vida, ao longo do dia, e lembramos, estou com um problema, mas eu li de manhã, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, filho, confia em mim. Ok, Senhor, tu disseste para eu confiar em ti, eu vou confiar em ti neste problema. É assim que se medita nele dia e noite. É meditar naquilo que nós interiorizamos no nosso coração, pela manhã com Deus, a estudar a nossa Bíblia. Amém? Eu acho que quando acabar esta pregação, das duas uma, ou vocês me matam ou não matam porque estão a dormir. Vocês estão acordados? Falta um terceiro segredo. Posso continuar? É melhor eu deixar para amanhã. Tchau, boa noite. Vocês estão dizendo, não, vão lá. Terceiro segredo. Jesus disse, João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. As Escrituras falam de quem? O apóstolo Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 13, verso 15, desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia foi-nos dada para termos fé em quem? Para colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo e este crucificado. Toda a Bíblia é uma revelação de Jesus. Desde o primeiro cordeiro sacrificado por Adão e Eva para se poderem vestir com as vestes de justiça de Cristo. Até aquele dia em que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até ao Apocalipse em que todos estão a adorar o Cordeiro. À volta de Deus está sentado no trono um Cordeiro como tendo sido morto, mas que também é o Leão de Judá. Toda a Bíblia fala acerca da cruz do Calvário. E é por isso que nós precisamos falar dela também. Estamos a chegar ao fim da mensagem desta noite. Vocês dizem, finalmente, o pastor vai se calar. Mas vamos ainda ler Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Porque há algo importante aqui. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. A Bíblia diz-nos que Jesus teve um momento de alegria na cruz e vai haver um grande momento de alegria na segunda vinda. E esse momento é quando aqueles que escolheram ficar do lado certo da cruz, só há 2 lados diante da cruz do Calvário, não se enganem. Só há 2 lados. E só há 2 grupos neste mundo, não se enganem. Só há 2 reinos espirituais. E tu estás num ou estás noutro. Desculpa, é a mensagem da Bíblia. Se estás no meio, és morno. E Deus está-te a dizer, cuidado. Isso é uma situação perigosa. Não posso aguentar muito tempo, filha. Aquece! Só há 2 reinos espirituais no mundo. Só há 2 lugares ao lado da cruz. E um ladrão disse, não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós estamos aqui a sofrer, não é? E o outro ladrão humilhou-se e aceitou a cruz. Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
aceitou a cruz e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus ficou feliz. Jesus pode dizer: na verdade te digo hoje que estás aqui nessa cruz a sofrer, tiveste fé para acreditar em mim, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso no momento da tua vida em que tu estás, em que tu cais, em que ainda sofres, em que sabes que és pecador como aquele pecador e ladrão sabia. Se tu dizes: Senhor, lembra-te de mim no dia da tua vinda, lembra-te de mim. Eu quero aceitar a cruz contigo, eu quero levar a cruz contigo aqui, eu quero deixar o que tu me pedes para deixar. Podes ter a certeza que aquele ladrão teve naquela cruz. Na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E agora reparem, diz-nos, verso 44, era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quando Jesus morreu, houve algo que acabou. Houve algo que foi destruído. Houve algo que se rasgou. Não foi só o seu coração, mas foi a separação. Não só entre o lugar santo e o lugar santíssimo no templo em Jerusalém, mas aquele rasgar do véu era um símbolo da separação entre que o pecado ocasionou entre a tua e a minha alma e a alma de Deus. Aquele véu era um símbolo daquilo que o pecado nos fez, ocultou-nos a face de Deus. Mas naquela cruz, ao ser rasgado o coração de Jesus, nós ganhamos acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial. Podemos aproximar-nos com confiança. Ainda há tempo, Jesus ainda está a interceder, ainda lhe podemos entregar o nosso coração completamente numa fé simples. E quanto mais o fizermos, mais Ele nos abraça. E quanto mais o amarmos, mais vamos odiar o pecado. E quanto mais o amarmos e odiarmos o pecado e o deixarmos preparar-nos para a sua vinda, mais certeza vamos ter que naquele dia não vamos ficar para trás, mas Jesus nos vai levar com Ele. Meu amigo, Jesus ama-te. Eu vou dizer isto outra vez. Meu amigo, minha amiga, Jesus ama-te. Ele quer abraçar-te esta noite, aqui e agora. Estejas como estiveres. Podes ter caído muitas vezes. Jesus ama-te. Naquela cruz Ele verteu o seu sangue por ti. Ele quer-te a ti. Ele ama-te a ti. Foi por ti. Aqueles cravos naquelas mãos foram por ti. Aquele sangue que foi derramado daquela testa foi por ti. Aquele coração a rasgar-se foi por ti e por mim. Em julho deste ano, eu estive numa faculdade de teologia, aqui perto, no país ao lado, e houve um professor que veio dos Estados Unidos e que nos lançou um desafio de darmos a prioridade ao nosso ministério que deve ser dada da nossa comunhão com Deus, da nossa relação com Jesus. Porque sabem, o ministério pastoral é tão estressante. Eu às vezes deito na minha cama. Eu gosto de me deitar cedo e levantar cedo, mas é uma utopia para mim. Porque mesmo nos dias que eu me consigo deitar cedo, eu tenho tantos problemas na cabeça que eu fico a pensar. De manhã acordo, nos dias que consigo levantar-me cedo, eu eu chego e digo: Senhor, aqui estou eu para orar. É tão estressante. E ele disse: olha, comecem a jejuar, comecem a orar mais. Tirem tempo para estar a sós com Deus. Então eu vim para Portugal, decidi eu e os meus colegas fazermos 7 semanas de jejum à quinta-feira. Na primeira quinta-feira saí com o meu carro, eu vivo no meio da cidade, saí com o meu carro e conduzi. Estou há pouco tempo aqui no Norte, não conheço muito bem os sítios por aqui, eu gosto da natureza. Naquele dia não me apeteceu ir para a praia, apeteceu-me ir para um sítio calmo, tranquilo, estar a sós com o meu Deus. Levei uma carrada de livros, levei a minha Bíblia e lá fui eu. E uma coisa que acontece aqui na grande área do Porto é que há montes de povoações. Já repararam, as pessoas estão daqui, a gente vai no carro e aqui está outra casa, mais uma casa, mais uma povoação, mais uma casa. Encontramos uma rua, parece que não tem ninguém, está lá uma casa. Meu Deus, eu quero estar sozinho contigo no meio da natureza. Lembrei-me de um sítio que vi umas montanhas com umas árvores, lá fui eu.
encontrei um rio, continuei a seguir a estrada, encontrei uma barragem e eu, pode ser que aqui seja um sítio fixe. Tinha montes de casas à volta, mas pronto. E encontrei uma estrada por cima da barragem, que era uma estrada assim um bocado mais deserta. Passei por lá e vi um sítio de onde se via a barragem. Aqui parece ser um sítio fixe. Continuei a conduzir. Deve ser aquele sítio. Fui dar a volta. Voltei para aquele sítio. Mesmo ao lado daquele sítio, eu não tinha visto. Mesmo ao lado daquele sítio. Reparem bem, sabem porque é que eu aderi a isto do jejum e tentar orar mais? Porque eu reconheço que mesmo como pastor e sendo a minha responsabilidade espiritual tão grande, as minhas orações, apesar de eu orar todos os dias, tanto quanto posso, estão a tornar-se um bocado formais, estão a tornar-se um bocado a mesma coisa, sem gosto, sem prazer em estar com o meu Deus que me ama. Eu precisava de voltar a ter essa chama, eu preciso cada dia de voltar a ter essa chama. Sacia-nos pela madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e alegremos todos os nossos dias. Se cada dia de manhã deixares que Jesus te abrace, meu amigo, minha amiga, vai ser difícil nesse dia tu magoares o coração de Jesus, se viveres nos braços de Jesus. Eu não tinha reparado, mas mesmo ao lado daquele sítio, eu peço que coloques a última imagem, Filipe, perdão. A última imagem, mesmo ao lado daquele sítio, está um edifício. Alguém fez um ato de vandalismo abençoado. Abençoada brasileira. Acho que era uma senhora. Eu vi o nome dela escrito lá. E quem escreve Jesus te ama é uma brasileira de certeza. Porque o português escreveria Jesus ama-te. Mas eu louvo a Deus pelos brasileiros que vivem em Portugal. Amém? Amém. E eu louvo a Deus porque houve uma brasileira fora da lei, entre aspas. Amigos, por favor, não vão por aí fazer atos de vandalismo, ok? Mas esta teve a coragem e a audácia de, num edifício público, escrever Jesus te ama. E quando eu vi Jesus te ama, depois de ter andado uma hora à procura de um sítio, podia ter parado em tantos sítios, mas não, Jesus queria que eu fosse ali para ver. Filho, é isto que eu quero, é que tu me deixes abraçar-te outra vez, e outra vez, e outra vez. Por muito que te tenhas afastado, Jesus está a chamar-te hoje, deixa-me abraçar-te. No dia em que se rasgar o céu, no dia em que começarmos a ver uma pequena nuvem do tamanho de uma mão e virmos a glória de Cristo. Ellen White diz no livro Grande Conflito que até os justos vão tremer. E vão dizer, diante de toda aquela glória, quem poderá subsistir? E Jesus vai responder, quem é que já leu? Alguém sabe? Jesus vai responder, a minha graça te basta. Deixaste-me abraçar-te durante a tua vida na terra. Agora vem, eu vou-te dar o abraço do céu. E Ellen White escreve uma cena maravilhosa, em que Adão, o primeiro Adão, quando ascende ao céu, está prestes a encontrar-se com o seu Redentor. E Adão chega-se perto de Jesus. E ele vê as marcas da cruz nas mãos do seu Criador. E Adão não suporta a cena, ele ajoelha-se e prostra-se diante de Jesus, aos pés de Jesus. Então Jesus levanta-o e mostra-lhe o Éden restaurado. E Adão vê as árvores que ele tinha deixado no Éden, quando foi expulso. Vê os animais, as flores, vê tantas coisas. E mais uma vez ele não aguenta e lança a sua coroa aos pés de Jesus e não aguenta e cai no chão. E Jesus abraça-o. Jesus pega nele, levanta-o. E Jesus abraça-o e Adão finalmente tem confiança suficiente para abraçar o seu Redentor. Eu quero abraçar Jesus no dia em que Ele voltar. Eu quero abraçar Jesus no dia em que Ele voltar. Amém? Amém. Será que há aqui alguém que queira abraçar Jesus no dia em que Ele voltar? Há aqui alguém? Amigos, eu gostaria de vos fazer um apelo especial esta noite. É que nos pudéssemos colocar de pé.
Jesus hoje está a dizer-te, filho, filha, se tu me queres abraçar no dia da minha vinda, deixa-me abraçar-te hoje. Com estes braços feridos pelos teus pecados, olha bem para as feridas, para odiares o pecado, mas deixa-me abraçar-te hoje, deixa-me abraçar-te hoje, deixa-me abraçar-te hoje. E deixa-me abraçar-te com um amor tão grande, que seja o que for que te tenham feito, tu consigas perdoar, porque tu percebeste o quanto tu foste perdoado. Filho, deixa-me abraçar-te hoje. Eu vou pedir que nós oremos de uma forma especial. Com reverência, com a consciência de que Deus está aqui, mas com fé, vamos erguer os nossos 2 braços para o céu. Eu vou erguer só um para poder orar com o micro, mas vamos erguer os nossos 2 braços para o céu. Quem quiser, ninguém se sinta forçado nem obrigado a isto. Mas alguém que o deseje, erga os seus 2 braços e faça-o dizendo a Jesus, eu quero ser abraçado por ti. E quero deixar que o teu abraço faça tudo o que tu queres fazer no meu coração esta noite. Jesus, eu quero pedir-te de uma forma especial por cada jovem, cada rapaz, cada rapariga que está aqui esta noite, cada adulto também, cada alma que está a assistir em casa, que hoje ergue os seus braços e ergue o seu coração para ti e que te diz, Senhor Jesus, abraça-me. Quero rasgar o meu coração em arrependimento aos teus pés, mas abraça-me. Abraça-me e com o teu abraço dá-me a força que eu preciso para não me afastar de ti. E Senhor, se eu cair, abraça-me outra vez. E outra vez, as vezes que forem necessárias, ajuda-me a erguer os meus braços para ti. E ajuda-me a chegar ao ponto na minha vida em que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém.